Boa tarde, turma. Tá começando mais uma videoaula de língua portuguesa, ok? E hoje nós vamos focar nos gêneros argumentativos, principalmente na questão do argumentar. O que é argumentar? Aí você anote aí. Argumentar é convencer. Dessa forma, os textos que pertencem ao gênero argumentativo têm como objetivo essencial convencer o leitor ou interlocutor de algo que ele queira afirmar. Então, gente, a essência do gênero argumentativo tá aí. É convencer o leitor de algo que você quer dizer. Pode ser uma opinião, você pode convencer ele a adotar uma postura, ok? Mas a essência é convencer. Os gêneros argumentativos, que têm como essência, como finalidade primordial, convencer o leitor ou interlocutor, podem ser de vários tipos, vários formatos diferentes, ok? Podem estar sendo direcionados a públicos diferentes, podem ter formatos diferentes, linguagens diferentes, mas todos têm a mesma essência, que é argumentar, que é convencer. Então, nós temos a dissertação, nós temos 2, o artigo de opinião, 3, o editorial, 4, a resenha crítica, 5, carta de solicitação, 6, carta do leitor e 7, o anúncio publicitário. Argumentar é um ato que desenvolvemos todos os dias, quando procuramos justificativas para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego, ou quando estamos preocupados com os descasos com a Amazônia, as guerras, a AIDS, a natureza, a poluição, os desmatamentos, o aquecimento global, etc. Enfim, todos os temas que fazem parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Todo mundo tem uma opinião formada na sua cabeça, não é, na sua mente, algo a dizer sobre esses temas. E você, às vezes, tenta convencer a pessoa do que você está dizendo. Você faz isso utilizando argumentos, ok? Isso é argumentar. Existem várias formas de argumentar. 1. Argumento de autoridade, sustentados por informações de especialistas. Então, essa forma de argumento é quando você cita a opinião ou você cita a afirmação ou frase de alguma pessoa especializada no assunto. 2. Argumento de provas concretas, respaldados por dados e estatísticas. Aqui você vai apontar fatos, coisas que realmente aconteceram. Você vai apontar resultados de pesquisas, números, estatísticas, coisas concretas, não é? Para poder tornar mais verossímil, tornar mais para que você possa convencer mais facilmente seu leitor, ok? 3. Argumento de analogias. Apostando na ideia de igualdade de situações. Então é aquela história, você vai comparar determinada situação com outras parecidas que ocorreram e utilizar isso aí como um argumento para convencer. Observação. Alguns textos argumentativos apresentam a seguinte estrutura: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então a gente já estudou textos que têm esse formato, né, gente? Aquele primeiro parágrafozinho que é a introdução, os outros parágrafos de desenvolvimento e os últimos parágrafos de conclusão. Vamos relembrar aqui. Na introdução, apresente o tema e o recorte que você fará dele. Então a introdução, gente, é aquele parágrafozinho inicial onde você vai apresentar o tema e a sua tese, ou seja, a sua opinião em relação ao tema. Evite fazer rodeios, é recomendável que a tese seja exposta para direcionar a leitura e mostrar a sua linha de raciocínio. Então você já diz logo o seu posicionamento diante do tema, ok? Lembre-se que na dissertação seus argumentos devem ser usados para convencer quem estiver lendo. E aí a gente vai para a segunda parte, que é o desenvolvimento. Aqui você vai defender a sua tese, apresentando ideias que a justifiquem de forma consistente e apresentar seus argumentos. Pessoal, é aqui no desenvolvimento do texto que você vai argumentar, que você vai convencer o leitor. Então essa parte do texto vai ter uma especial atenção na aula de hoje, ok? E aí a gente vai ter a conclusão, né? Retome as ideias expostas na introdução, junto com os principais argumentos que a justificam para confirmar a tese e encerrar o debate. A maioria das redações, como a do Enem, pede que você aponte uma solução para o problema exposto, ok? Então vamos ver aqui, gente, 6 formas de argumentar no desenvolvimento de uma redação.
No caso aqui, uma redação de gênero argumentativo, né? Pode ser um artigo de opinião ou uma dissertação, ok? Vamos lá. Primeiro, exemplificação. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Então, pessoal, a melhor forma de você começar um argumento é já iniciar o parágrafo com um exemplo. Você dá um exemplo de conhecimento de todos e você vai respaldar, você vai apoiar o seu argumento naquele exemplo. Ficou bem simples assim, né? Alguns operadores argumentativos para este tipo de argumento são: operador argumentativo, gente, são expressões, certo? Que vão ter ao longo do texto, que vão facilitar a organização das suas ideias. Eu coloquei algumas aí, olha, para contextualizar, por exemplo, a exemplo de, a título de exemplificação, como acontece no caso, etc. Então vamos ver um exemplo aqui. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também são responsáveis pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, e agora você vê bem aqui, olha, o marcador discursivo, né, o operador discursivo, por exemplo, que está introduzindo o exemplo. É considerado o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Então, você viu que ele utilizou o exemplo da Revolução Francesa, não é? Para poder ilustrar a ideia dele, o argumento dele. 2. Enumeração. A enumeração é o segundo dos tipos de argumentos que abordaremos aqui. Nela, você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo a, literalmente, enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. Então, quando você faz uma enumeração, gente, você enriquece o seu argumento, porque o leitor vai achar que tem vários pontos a favor do seu argumento. Então, é importante que você explicite bem que haverá uma ordem de ideias no desenvolvimento. Para isso, você pode citar, por exemplo, que há 2 problemas e destrinchá-los em parágrafos diferentes. Alguns operadores argumentativos para este tipo de parágrafo são, aí está aqui, gente, em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fator importante, etc. Então, são as expressões que dão ideia de enumeração, que você vai botar no seu texto. Vamos ver o exemplo? Tá aqui, ele já começou com a expressão, em primeiro lugar. Então, você vê que ele está iniciando uma enumeração. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com Jürgen Habermas, filósofo alemão, para que haja comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Então, ele fez uma enumeração. Essa expressão, em primeiro lugar, já dá uma ideia de enumeração, né? 3. Comparação. Ao desenvolver o parágrafo por comparação, 2 ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Então, gente, é muito fácil. Você vai utilizar seu argumento e você vai usar uma comparação, de preferência algo conhecido de todos, ok? E você vai fazer essa comparação para analisar aquele problema, aquela ideia, né? E chegar a uma conclusão. Ok? Então vamos lá, aqui os operadores argumentativos são essenciais. Alguns são igualmente, como se, da mesma forma, bem como, assim também, assim como, do mesmo modo, tanto quanto, semelhantemente, acontece com, quando, etc. Então, as palavras, os operadores argumentativos que dão ideia de comparação. Vamos ver o exemplo? Exemplo aí.
Semelhantemente, olha como ele já começou com a palavra que introduz uma comparação. Semelhantemente, essas mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda, de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Então, um exemplo aí de um argumento que ele usou a comparação. 4. Causas e efeitos. Muito comum como estratégia argumentativa, nesse modelo você apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, as consequências, os resultados e os desdobramentos. Então, gente, aqui você vai apontar, não é? Uma ideia, você vai apontar um argumento e vai dizer qual o efeito daquela atitude, né? Daquele comportamento. Então, isso aí vai fortalecer muito a sua argumentação. Os operadores argumentativos podem ser porque, já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, com efeito, assim, consequentemente, etc. Exemplo. É importante pontuar, de início, a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. À guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Como reflexo, gente, olha como a expressão como reflexo está introduzindo uma consequência de algo. No caso, a consequência das escolas não instruírem as crianças sobre a obesidade. Como reflexo de uma população ignorante frente aos hábitos alimentares ideais, 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Então aqui, gente, a gente viu uma consequência, ele apresentou uma consequência de algo, não é? E isso reforçou o argumento dele. 5. Evolução histórica. Esse tipo de argumento envolve cronologia, ou seja, tempo e espaço. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Aqui você vai fazer uma espécie de retomada histórica. Você vai usar o quê? Você vai usar a passagem do tempo, dos anos, dos séculos, para analisar um fenômeno e para justificar seu argumento, ok? Então você pode citar algo que aconteceu no passado, não é? Ou em outro lugar, para poder fortalecer o seu argumento. Confira alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo. Então vamos lá, quando você diz antes, depois, posteriormente, quando, logo que, assim que, logo após, a princípio, no momento em que, pouco antes, pouco depois, atualmente, hoje, frequentemente, nesse meio tempo, sempre que, assim que, desde que. Notaram que são todas expressões que se referem a tempo. São expressões temporais, não é? Vamos ver o exemplo. Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil. Aí tem uma palavra aí que saiu, não deu para entender, foi um erro de digitação meu. Na época do período militar, acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social, com o uso da força e de armas para a repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais que são enfatizadas pelo terror e violência. Um exemplo que permite ilustrar isso foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. Então aqui ele fez uma retomada, não é, histórica de algo que ocorreu no Rio de Janeiro, ok? E essa retomada histórica serviu para fortalecer o argumento dele. Então ele citou
algo que aconteceu no passado naquele lugar. 6, gente, contraposição. Aqui você pode contestar uma ideia, por exemplo, afirmando como algo acontece e em seguida dizendo o porquê de não funcionar. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Então, gente, aqui a contraposição é você colocar uma ideia contrária, entendeu? E você fazer o balanço dessas duas, né? Tentar mostrar o que tem de bom e o que tem de negativo naquilo. Isso aí também é uma forma de argumentar, é uma forma de construir um texto argumentativo. Bem legal. Nesse caso, você vai ter que expor os dois argumentos e vai contrapor eles. Alguns operadores argumentativos para esse tipo de parágrafo são: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante. Repararam que todos dão uma ideia de adversidade, não é? De oposição, porque você vai opor dois argumentos. Vamos ver o exemplo. Exemplo. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, olha bem aqui o operador que ele usou, aliás, aqui para explicar, não é? Para introduzir aqui a contraposição de ideias. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Então aqui ele fez uma contraposição dos dois argumentos, das duas ideias, né? Ele vai usar, portanto, um operador discursivo aqui que dá uma ideia de oposição, de adversidade, ok, gente? Então aí foi só umas formas de você tentar pensar, tentar construir o seu texto, tentar argumentar quando você for escrever o seu texto, ok? E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.